Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez a gente vai fazer um vídeo respondendo as dúvidas teológicas que vocês colocam lá na nossa caixinha do Instagram. Então, se você não nos segue no Instagram, segue lá, @Jornada pela Bíblia, e deixa as tuas caixinhas, tuas dúvidas lá, ou nesse vídeo também, nos comentários desse vídeo, que a gente vai fazer, talvez uma vez a cada 15 dias, um vídeo só respondendo as caixinhas, as dúvidas de vocês, tá bom? Então, ó, a primeira pergunta foi: o Jardim do Éden ainda está ou foi retirado? O Jardim do Éden, ele existia no mundo, era um local aqui no mundo, inclusive lá no Gênesis a gente tem a descrição geográfica de onde ele se encontrava. Lá vai dizer que ele ficava no território entre 4 rios, né? O Eufrates, o Gion, o Pison, enfim. E esses rios, 2 deles sumiram, a gente tem 2 ainda, mas os outros 2 sumiram. E a gente não sabe onde está o Éden, onde é exatamente o Éden. E também, além disso, o dilúvio, né? O fator do dilúvio acabou destruindo tudo que havia ali. Então, o Jardim do Éden era na Terra, mas após o dilúvio, a gente não tem mais o paradeiro dele. Vamos para a segunda. O galo que cantou quando Pedro nega Jesus é ave, uma ave, o galo, ou o galicínio? Então, essa pergunta é legal. Recentemente foi divulgado isso, de que, na verdade, não era um galo mesmo, um animal, era a troca da guarda romana, enfim, que era chamada de galicínio. Então, por isso que não é que foi um animal galo, porque galo era um animal impuro lá na época de Jesus, não podia estar ali em Jerusalém. Então, a gente tem algumas dificuldades com isso, para afirmar isso. Primeiro, falta evidência textual, falta documento, falta prova arqueológica, historiográfica, que mostra que realmente existia esse tipo de divisão. Mas eu entendo que foi uma ave mesmo, né? A gente não tem nenhum tipo de impedimento teórico, nem alguma outra prova que contradiga essa primeira hipótese. Se você ainda não segue a gente, segue aqui, dá o like, compartilha esse vídeo e, o principal, se inscreve no nosso canal. Assim você vai ajudar bastante a gente que está começando aqui esse conteúdo chegue a mais pessoas. O YouTube ele vai entregando para mais gente à medida que você curte, que você comenta, que você compartilha com alguém, vai nos ajudar bastante, tá bom? Vamos continuar com o vídeo. Vamos para a terceira pergunta. Diz assim: Deus criou a humanidade e depois Adão e Eva separados, ou Adão e Eva foram formados de fato os primeiros? A Bíblia não tem a gente não tem nenhuma referência de que houve alguém sendo criado antes de Adão e Eva. O relato bíblico de Gênesis, capítulo 1, deixa claro: Deus criou Adão, né? Deus criou o ser humano. E aí depois Adão cai num sono, tudo aquilo que está relatado em Gênesis 1 e 2. E ele retira um pedaço do lado de Adão, da costela, e faz a mulher, enfim. Então a gente não tem nenhum relato, nem margem textual para acreditar de que alguém tenha sido criado antes de Adão. Então sim, a gente tem essa evidência de que realmente Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a serem criados. Vamos para a próxima. Tenho aqui um monte sobre Apocalipse, aguardem que vai sair bastante material sobre Apocalipse. A gente vai lançar um curso em breve, revelando o Apocalipse, então a gente vai trabalhar toda a teologia do livro de Apocalipse, então eu vou deixar as caixinhas de Apocalipse para depois, tá bom? Próxima pergunta: você tem algum post sobre arminianismo e calvinismo? Não tenho. A gente tem na verdade, que a legenda tá cabeça de grego, cabeça de judeu, alguma coisa assim, que vai tratar um pouco sobre isso, vai pincelar, mas um post explicando as diferenças e por que eu não entendo que o arminianismo é correto e que o calvinismo é correto, né? Ou seja, a razão pela qual eu não acho que essas maneiras de enxergar o texto encaixam perfeitamente no texto bíblico, eu ainda não fiz nem vídeo. Eu vou fazer um vídeo aqui para o YouTube em breve, eu prometo para vocês que vai sair um vídeo explicando por que eu não sou nem calvinista e nem arminiano, tá? Vamos para a próxima. Vamos lá, mais uma pergunta: qual é o espinho na carne do apóstolo Paulo? Eu não sei, ele não disse qual era. Eu acredito que era alguma enfermidade física que ele tinha, algo que talvez afetasse a sua visão, como na primeira viagem que ele vai, né, a região da Galácia ali,
possivelmente ele pode ter pego alguma doença, alguns teólogos vão dizer que ele contraiu malária e isso afetou a sua visão, e é por isso que na carta aos Gálatas, por exemplo, ele menciona que olhem com que letras grandes eu escrevo isso. O próprio texto de Gálatas diz, né, nesse versículo aqui, se vocês pudessem, vocês me davam os próprios olhos de vocês. Então eu acredito que era alguma coisa de enfermidade física com relação à visão de Paulo, mas eu não posso bater o martelo porque a Bíblia não fala. Alguns dizem que era o passado dele, que ele maltratou muito a igreja e essas lembranças ficavam na cabeça dele. Outros diziam que é porque ele era solteiro e era o celibato. Eu não acho que tem pouca força, né? Mas eu acho que essa posição que eu defendo tem um pouco mais de base bíblica, mas ainda assim eu não consigo cravar, tá bom? Próxima pergunta, diz aqui: a Bíblia contém acréscimos? A Bíblia contém acréscimos, depende, sim e não. Isso a gente estuda na crítica textual. A gente não tem os documentos da Bíblia, os manuscritos do jeito que saiu da pena do apóstolo Paulo, do jeito que Pedro escreveu. Os originais, não há. Mas isso não é um problema, porque a gente tem milhares e milhares de cópias desses manuscritos. Ou seja, os manuscritos foram passando de geração em geração, de pessoa para pessoa, através do trabalho dos copistas. E aí esses homens e mulheres, eles faziam esse trabalho de copiar o texto. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Gálatas e vai. E algumas vezes há acréscimos nesses textos. Por exemplo, aquele texto que diz assim, quando Jesus os discípulos tentam expulsar demônios e não conseguem, e Jesus fala assim, lá de Marcos, esse texto que está aqui, essa casta, esse tipo de demônio só sai com oração e, completa daí, jejum. Pois é, a palavra jejum não aparece na maioria dos manuscritos antigos. Essa palavra jejum não está ali. Só que daí o copista, na hora que está fazendo a cópia do texto, diz assim, não, tem que orar, mas tem que jejuar também, né? Pra gente expulsar esses demônios aí. Então o cara interpola ali e coloca o dedinho dele. Só que a gente, pela grande amostragem, pela grande maioria de cópias que a gente tem, a gente consegue, peraí, só aparece a palavra jejum nesse aqui. Nesse monte de outros não aparece. Então eu acho que o cara que passou do ponto aqui e copiou um negócio que não deveria. E aí a gente compara, inclusive, com um texto semelhante a esse lá em Mateus, que muitos manuscritos antigos, por exemplo, o texto correlato desse lá de Mateus, muitos manuscritos antigos não trazem o versículo 21, que é o texto que vai dizer que essa casta só sai com jejum e oração. Possivelmente, certamente, foi uma interpolação que pegaram de Marcos e jogaram para Mateus. Então a gente sabe, cada um, onde que está essas variantes textuais. Inclusive tem livros como esse aqui, por exemplo, que cataloga todas as variantes textuais do Novo Testamento grego. Eu posso depois fazer um vídeo aprofundado só sobre crítica textual, mas esses acréscimos não ferem nada sobre a natureza central doutrinária do texto bíblico, da pessoa de Jesus, das doutrinas basilares da fé. Tá bom? Vamos para o próximo texto. Os dons cessaram ou existe algum que ainda esteja ativo? Eu, Renato, entendo que os dons cessaram. E aí, então você é um cessacionista. Sim, eu me considero um cessacionista. Agora, por quê? Porque, veja, eu vou fazer uma breve exposição da minha leitura de 1 de Coríntios, capítulo 13, e aí você vai me dizer depois se você concorda ou não aqui nos comentários. Veja, lá em Coríntios capítulo 13, diz que a gente em parte conhece, em parte profetiza. Paulo vai dizer, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E depois ele vai dizer que quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai ser aniquilado. Então, se você olha contextualmente, o capítulo 12 está falando sobre os dons. Dom de cura, dom de interpretar, dom de falar em línguas, dom de operar milagres, né? E daí ele termina o capítulo 12 dizendo, eu vou mostrar para vocês um caminho melhor, um caminho mais excelente e tal. E ele começa no capítulo 13 falando sobre o amor, ainda que eu fale a língua dos anjos e tal, não sei o quê. Daí ele continua falando sobre o amor. É como se Paulo estivesse falando assim, sobre os dons, a gente, em parte, a gente conhece, em parte a gente profetiza. Ou seja, um pedaço a gente já sabe, e em um outro pedaço a gente ainda está falando, está profetizando. Porque ele, inclusive, tinha dom, então ele também profetizava. Mas ele vai dizer, olha, vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar profetizar, porque a gente já vai conhecer tudo. É isso que está implícito ali no texto. A gente já conhece um pedaço, e o pedaço que a gente não conhece, a gente profetiza. Mas quando a gente já souber tudo, quando a gente já tiver tudo, a gente não vai profetizar mais. Que é assim como eu entendo aquele texto ali, quando vier o que é perfeito,
o que é imperfeito será aniquilado. Agora, o perfeito ali, alguns entendem que é Jesus Cristo. Boa parte da cristandade entende que é Jesus. Então, quando Jesus vier, os dons acabam. Mas eu não acho que dá para entender que aquele texto está falando de Jesus. Em nenhum pedaço do capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nenhum pedaço ele vai falar de Jesus. Você vai voltar a falar de Jesus lá no capítulo 15, quando ele fala da ressurreição, do evangelho, enfim. Então, eu não acho que dá pra gente dizer, o perfeito ali é Jesus. Renato, então o que é o perfeito? Na minha opinião, o perfeito é a maturidade da igreja. Essa palavra perfeito lá vem da raiz de preencher, de se completar, de plenitude. Então eu acredito que quando a igreja chegasse num certo nível de maturidade com relação aos dons espirituais, ela não ia mais precisar daqueles dons. Então quando a igreja... E concomitantemente, à medida que a igreja, os séculos iam passando, e aí eu entendo que são as décadas, os anos vão passando, os dons vão esmorecendo, porque o Novo Testamento vai sendo escrito, a revelação vai sendo completada, o cânon vai sendo fechado, e a igreja vai chegando no estágio de entender quem Deus é, o plano de Deus na história, aquilo que ele deseja dos seus filhos, qual é o propósito dele para a igreja, qual é o propósito dele para os ímpios. E quando a igreja chega nesse patamar, e isso a gente já tem tudo revelado, tudo escrito, os dons não seriam mais necessários. Veja, resumidamente, essa é a minha opinião. Mas aí a gente pode sentar e discutir, enfim, coloca aí no comentário, talvez eu grave um vídeo só sobre isso, sobre a continuidade ou descontinuidade dos dons, tá bom? Vamos para a próxima. Mais uma pergunta aqui, quem é o anjo das igrejas da Ásia? Eu entendo que é o pastor da igreja. O pastor da igreja é o anjo. A palavra anjo, né, angelos, né, tem a ver com, pode ser mensageiro, pode ser um anjo, um ser celestial, ou às vezes, dependendo do contexto, que eu entendo que esse é o caso, lá do Apocalipse, significa aquele que é o mensageiro da igreja, aquele que é o responsável ali da igreja, o porta-voz na igreja. Então eu entendo que seja o pastor local, o bispo, aquele que cuida ali do rebanho, o evangelista, aquele que vai fazer aquela mensagem chegar na igreja. Cristo vai vir buscar a sua igreja e ficará um povo na terra por 1000 anos, daí ele retornar com salvos. Essa é a doutrina do pré-tribulacionismo, né? Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. Eu não acredito que Jesus vai nesse interstício, vai, fica, volta, arrebata uns, deixa os outros aqui para ficar na tribulação e que vão se converter depois e tal, e ele volta. Eu não acredito nisso. Eu entendo que Jesus volta uma única vez, os que morreram são ressuscitados, os que estão salvos são arrebatados e começa o julgamento final, condenação de Satanás e etc, etc. Tá bom? Vamos para a última pergunta de hoje. No calendário judaico, estamos em qual ano? Ele significa algo em relação ao Apocalipse? Eu não faço ideia. Eu tô com o tablet aqui, eu vou dar um Google. Ano calendário judaico. Ano calendário judaico. Supostamente, exatamente, ó, no ano 5.786. Agora, em janeiro, estamos no ano 5.786. O Messias deve chegar perto do ano 6.000, que é o que eles entendem lá. Jesus não é o Messias e tal. Então, é isso aí. 5.786. Agora, o que isso tem a ver com Apocalipse? Na minha opinião, absolutamente nada. Eu não acho que tem nenhuma relação o calendário judaico com o Apocalipse de João lá, o Apocalipse do Novo Testamento. Nenhum. Se você quiser aprender bem o Apocalipse, depois a gente vai lançar aí o nosso material sobre Apocalipse. Você pode ficar à vontade lá, dar uma olhada e estudar com a gente, tá bom? No mais é isso. Depois vai lá no nosso Instagram, aqui no @Jornada pela Bíblia. Sempre que a gente abrir caixinha, a gente vai vir responder aqui pelo YouTube. Então coloca as tuas dúvidas lá, que a gente vai guardar para responder aqui juntos. No domingo vai ter vídeo complementando Mateus, né? A parte 2, capítulo 6 para frente. E também nós teremos na próxima semana um React. Então manda também pra gente vídeos lá no Instagram, no direct, vídeos que vocês gostariam que a gente reagisse. Então a gente vai ficar sempre fazendo mais ou menos isso. Um vídeo respondendo caixinhas de dúvidas, outro vídeo falando sobre a nossa leitura bíblica anual, outro vídeo fazendo react e assim a gente vai indo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like, segue a gente, compartilha esse vídeo e foi um prazer estar aqui contigo. Deus te abençoe. Um abraço.